pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E enfim, comprei aquela máquina super poderosa que eu queria tanto comprar. Não é tão poderosa assim, mas é poderosa o suficiente para mim trabalhar de forma mais ágil, de forma mais eficiente, de forma mais flexível e que permitirá eu construir equipamentos, ferramentas, entre muitas outras coisas aí de forma mais fácil, de forma mais eficiente. Que máquina é essa? É uma máquina de solda MIG-MAG. E aqui ela está, ó. Aqui a gente vai ligar ela. Já ligou? Beleza? Primeiramente, o que é uma solda MIG-MAG? MIG é um processo que se utiliza de uma tocha que ela é alimentada por gás inerte ou ativo. Eu já vou explicar. E dentro dessa tocha passa um arame, que é esse arame que se encontra nessa bobina aqui dentro. Essa máquina ela comporta arame de 0,6, 0,8, 1 e 1 e 2. É apenas fazer a substituição aqui do carretel transportador e já era. Você consegue trabalhar com esses 4 arames, 0,6, 0,8, 1 e 1 e 2, tá? Essa máquina ela vai de 30 a 250 amperes, tanto no processo MIG quanto no processo MAG ou processo MMA, que é por eletrodo, que é o IGBT, que é o processo de inversão que ela trabalha, tá? Basicamente isso, é uma máquina muito boa. Se vocês lembrarem, quem é já do canal, ela é da mesma marca da minha outra máquina de solda, que é eletrodo MMA, e também processo TIG, que utiliza a tocha com um eletrodo de tungstênio que trabalha por fusão direta ou adicionamento de material para fusão, tá ok? Para solda. Então é da mesma marca, mesmo modelo, inclusive a fonte geradora de energia das duas é a mesma a princípio, pelo que eu olhei aqui, tá? Qual que é a diferença? Tem uma pequena variação de voltagem nos processos, tá? Essa é uma pequena variação pequena. Porém, eu já testei a máquina, ela funciona muito bem. Principal característica de uma solda eletrodo com uma solda MIG. Uma é mais evoluída com a outra. E a principal característica é, não usa revestimento no eletrodo, ou no arame no caso. Por quê? Porque o arame ele fica protegido por gás inerte, no caso o argônio ou o CO2, perante o processo que a gente vai estar utilizando aqui, que é o arame que a gente vai usar. Existem outros processos que se usa nitrogênio, hélio, entre outros processos de soldagem. Tudo isso vai ser determinado pelo tipo de arame que você vai soldar e tipo de material que você vai soldar. Beleza? Vamos lá. A gente vai montar aqui para vocês verem como é simples, como que é fácil de montar e operar uma máquina dessa aqui de forma bem simples, tá ok? Uma pergunta que todo mundo faz: a solda MIG de arame sem gás funciona bem? Na verdade, a solda MIG entre aspas, sem gás, não é solda MIG. Eu vou explicar por quê. A solda MIG, ela significa o quê? MIG, metal, I, inerte, e G, gás. Metal, inerte e gás. Então o processo MIG só vai existir quando tiver um gás de proteção. Ponto. A solda que eles falam que é MIG sem gás é um processo que utiliza um outro tipo de arame, que ele tem um revestimento específico, uma liga específica, que é um arame autoprotegido, tá? Ele nunca vai chegar perto de uma MIG em relação à resistência mecânica. E eu desconheço, talvez no futuro próximo tenha um arame que consiga chegar à mesma resistência, tá? O eletrodo revestido é melhor que essa solda de MIG sem gás, que na verdade não é MIG, né? É processo de solda por arame autoprotegido, ponto. Agora a solda MAG, o que quer dizer? MAG, metal ativo, G, gás. Metal ativo, gás, que é o CO2, o gás carbônico, que é o que está nesse cilindro aqui. O argônio está lá do outro lado, lá. O que quer dizer isso? Metal ativo, gás. Quer dizer que o gás é ativo no processo de solda. Como assim? O CO2 tem oxigênio. Quando você utiliza CO2, que é o processo MAG, você tem uma penetração muito maior na sua solda.
Quer dizer que o gás ele age de forma ativa na soldagem, no processo de soldagem. Por isso que chama-se MAG, metal ativo gás. Por isso que se fala MIG, MAG, que são dois processos distintos, tá ok? E na solda de MIG convencional existem dois gases basicamente que se usa. O argônio puro, tá? Que é o argônio puro, sem nada, 99,9%, e tem a mistura, que pode ser de 75% argônio e 25% CO2, chegando até 50-50, tá? Por que essa mistura? Para a solda, ficar mais econômica em relação ao gás, e também para ter um acabamento bom e uma penetração boa na solda. Porém, não impede você soldar com argônio puro, que é que eu vou fazer aqui muitas das vezes com argônio puro ou CO2, que é no processo MAG, tá ok? Essa é a diferença. Montagem da máquina, aqui é muito simples, você vai comprar o arame da sua escolha. Existem marcas de preferência que são mais caras, só que são arames muito superiores. Esse aqui é um arame chinês que eu comprei, ele é por volta aí de 30% mais econômico em relação ao custo a outros arames, tá? Isso vai depender também do que você for soldar, tá? Comprei essa bobina de 5 kg aqui, que é o que cabe na minha máquina, de 5 kg ao máximo. E o arame de 0,8. A gente vai simplesmente passar aqui, tá? Ele passou aqui, tá vendo? Colocou no canal da rodana, você deve verificar qual o canal correspondente ao diâmetro do arame, certo? Abaixou o rolamento tensionador. Aqui tem um dispositivo que ele tem uma mola. E aqui você aperta, aumenta e diminui a pressão de arrasto aqui desse arame, tá? Basicamente isso. Virando aqui na frente, você tem a frente da máquina aqui, ó, onde esse arame vai passar. Você tem a tocha, onde você vai rosquear. Isso aqui é a tocha padrão Euro, que se chama. Você conecta aqui, né? Passou o arame aqui certinho. Conecta e rosqueia, tá? Tá rosqueado. Essa tocha é para 160 amperes, é escrito aqui. Se a gente olhar na frente da máquina, a gente vai ter 3 botões, potenciômetros e mais esse botãozinho selecionável aqui, ó. Para cima é processo MIG e para baixo é processo MMA. Luz que está informando que está aceso e luz que informa que está super quente ou aqueceu demais, tá ok? O sistema de ventilação dela é refrigeração forçada, funciona muito bem. Aqui é os pinos de 13 mm para o eletrodo e para a garra terra. Essa garra aqui, o que eu vou ligar aqui já. Só rosquear e fixar, ela já está pronta, tá? Esses botões, para que servem? Esses botões é do processo MIG-MAG, tá vendo? Esse aqui eu controlo a velocidade do arame, ou seja, quanto arame vai, e a corrente, ou seja, a amperagem. E esse botão eu controlo a voltagem. Essa máquina ela trabalha até uma voltagem de 22 volts. O que quer dizer isso? Quer dizer, quanto mais voltagem você tiver, mais penetração você tem na soldagem, no arco em si, tá? Basicamente isso. Esse botão aqui é do processo de eletrodo, tá? E esse botão é do avanço manual do arame, ó. Você aperta ele, daí ele vai mandar o arame até sair aqui na frente, ó. Aqui o arame saiu aqui na frente, ó. Daí aqui você corta, né? E já pode iniciar a soldagem após a conexão do gás. Aqui eu regulo a velocidade do arame, certo? Eu vou fazer um demonstrativo, vou deixar bem devagarinho aqui para vocês verem, ó. Tá vendo a velocidade do arame? Tá bem devagar, ó. Aqui eu vou aumentar no máximo, ó. Tá vendo a diferença? Essa é a diferença na velocidade do arame. Em relação à conexão do gás, no meu caso, já fiz uma artimanha aqui e deixei 1 metro de mangueira na máquina, tanto nessa quanto na outra, já com uma conexão de engate rápido aqui. Então eu simplesmente venho aqui, ó, e plugo, no caso, o CO2 aqui, ó. Conectei aqui. Eu vou vir aqui, ó, conectar o meu CO2. Vou abrir. Abrir
já deu aqui 60 bars, né? Tá em kgf, 60 kgf e libra, tá? E aqui tá a vazão, ó, em litros por minuto no caso do CO2, que esse regulador é próprio para CO2. Eu só vou dar um toque aqui. Como que eu costumo regular as minhas máquinas? De um jeito bem engraçado, se você pode dizer-se que sim. No caso que essa aqui tem arame, eu vou soltar aqui a roldana que pressiona o arame. Eu vou abrir um pouco mais aqui, ó. Eu ouço e sinto no rosto aqui, ó, o gás vindo. Ó, vou colocar bem perto da câmera para vocês ouvirem. Tá ouvindo? Peguei uma chapa qualquer que eu já uso para esquentar a eletroda aqui, tá vendo? Ela tá bem suja, bem enferrujada. O certo é o material limpo, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no primeiro ponto, no segundo ponto aqui, ó. E aqui também no segundo ponto. Na segunda divisão, no caso. E para fazer a solda é simples. Regulado, regulado. Como dá pra ver, tá muito baixo, um arame de 0,8, eu vou colocar na metade aqui, ó, aproximadamente, e na metade aqui também, ó. E assim você solda, de forma simples. Se eu quiser aumentar a voltagem aqui, ó, aumentar na máxima, então eu vou aumentar a minha penetração. Eu comento. E aqui eu fiz a minha solda. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou o cordão, ó. Foi esse inferior aqui, ó, tá vendo? Olha como ficou bonito, ó. Bem bom, né? Se eu aumentar a velocidade do arame, eu vou ter mais arame, então eu vou fazer um cordão maior ainda. Olha como fica a solda, limpinha, tá vendo? Ela fica ausente de borra nenhuma, e bonita, ó. E lembrando, eu estou soldando com CO2. CO2 tem a tendência de fazer mais espirro, fazer uma solda pior, mas ficou muito boa, tá vendo? Em resumo é isso, é praticamente soldar igualmente solda com eletrodo, porém eu tenho controle de adição do arame no gatilho. É muito mais simples, você não precisa movimentar o braço nesse sentido. Você só movimenta para trás ou para frente ou para o lado, reposicionando a sua tocha ali na posição correta, tá? Eu vou pegar aqui o material e a gente vai soldar duas peças juntos para a gente ver como fica aí. Aqui eu peguei essas duas chapas, tá vendo? Que eu vou unir para vocês verem aqui, ó. Certo? Coloquei essa base embaixo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser a questão de pontear uma peça na outra. Certo? Pontei uma na outra aí, deixei uma regulagem aqui na máquina não muito forte.
pronto. Unir as duas peças. Vocês podem observar como foi rápido esse processo de solda. É muito rápido mesmo. Tá vendo? Isso aqui foi um cordão simples. Não fiz um cordão com muita penetração, certo? Um cordão estreito, tá vendo? Vocês puderam observar aí como que é o processo de soldagem e como fica a solda na MIG aí, tá? Obviamente que eu não tô com as manhas da máquina ainda, regulagem, tudo. Então tem que praticar um pouco nesse sentido na questão de ajuste. Mas eu soldei aqui as duas peças, ó. Ficou muito boa a solda, tá vendo? Tanto desse quanto desse lado que foi a primeira vez, tá vendo? Ó, esse lado ficou bom, ó. Ficou muito alto, tá vendo? A questão qual que é aqui, acredito eu? O diâmetro de arame também influencia muito. Se eu abaixar muito a corrente e a voltagem ou vice-versa, eu não vou ter o arame adequado, que seria o arame de 0,6. Se eu aumentar muito, no caso, a amperagem e a velocidade do arame, que é a corrente, e a voltagem, eu vou precisar do arame de 1 mm, 1,2 aí também. É uma possibilidade. Então eu preciso chegar nesse meio termo. Esse arame de 0,8 é chinês, provavelmente não tem a mesma qualidade de um OK, de um Gerdau ou de um Sumig, tá? Isso é óbvio. Então tem que chegar nesse meio termo aí. Mas olhando assim de modo geral, a solda ficou boa. Essa aqui foi uma solda, a primeira que eu fiz, segunda, né? Olha como ficou boa. Essa ficou perfeitinha, tá vendo? Cordão largo, ó, tudo perfeito. Boa deposição. Ficou bem legal essa solda aqui. Então é uma questão de ajustes. Então eu tô bem satisfeito com a máquina, principalmente porque é uma marca que eu conheço. Já trabalhei com ela na TIG, na Eletrodo. Funcionou perfeitamente. Tem aquela outra máquina ali que eu mostrei pra vocês. Eu tenho ela desde 2012. Então ela tá com 11 anos, a máquina tem já praticamente. Olha, 11 anos. 2012 para 2023. 11 anos a máquina tem, tá ali, nunca deu problema, nunca deu defeito, funciona bem pra caramba. É muito bem feita a máquina. Essa tocha aqui, eu apenas coloquei a capa de couro, comprei e coloquei a capa, certo? Para proteger aí. É uma tocha de uma marca americana aqui, tá escrito tudo em inglês, que é para os Estados Unidos mesmo. Essa máquina aqui, quando eu comprei a outra, o vendedor, que era uma empresa de São Paulo que tinha, ele me informou, a empresa no caso, falou que era de uma mesma empresa que exportava da China para os Estados Unidos. Então é uma marca de qualidade, considerando o padrão americano ali. E aqui a gente pode observar isso, né? Tudo muito bem construído, tá? Máquina bem feita, não só em questão visual, tá? Quanto questão de acabamento, qualidade de tinta, porque aquela máquina está com 13 anos, nunca descascou uma tinta, nunca fez nada. Exceto um lugar ali que eu bati ela, que deu uma arranhada, tá? É muito boa a máquina. Então é isso. Eu acredito que fiz uma boa compra aí e vai render bastante coisa no canal aí. E pra mim, no caso, né? Serviço terceiro. Então dê um like fera aí, comente embaixo a hashtag Sobrevivencialismo Raiz. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Não se esqueça que vocês estão no Sobrevivencialismo Raiz. Sejam bem-vindos, vocês que são novos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.